ainda é repercussão da viagem, do encontro, né, na Assembleia Geral da ONU. É reunião dos chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU, com a presença do presidente Lula. Ele fez um discurso de abertura, como de praxe, um discurso histórico. Hoje ele se encontrou com Biden. Pode até colocar na tela aí, Gui, mas sem som. Quero ouvir muito Biden falando, é meio chato o Biden falando, mas deixa só ele o pessoal ver, enquanto isso a gente comenta, né? Eles conversaram, falaram que vão lutar juntos pelos direitos do trabalho. Isso que chamou a atenção, é um dos assuntos que a gente pode comentar, essa questão da precarização do trabalho, que é um problema global, né? A uberização do trabalho. Então, eles conversaram sobre isso. O que você achou desse encontro aí com Biden, Felipe? Olha, eu até escrevi isso no meu Twitter, Miguel, e já fica aí como ponto de corte para o Guilherme, que é o seguinte: eu vivi para ver um presidente americano usar a popularidade de um presidente brasileiro para tentar a reeleição à presidência dos Estados Unidos. Eu vivi para ver isso. O que o Biden está fazendo é justamente tentar usar o Lula para se reeleger. A gente está, nesse momento, com uma greve de trabalhadores do setor automobilístico nos Estados Unidos, e o Partido Democrata, que tradicionalmente sempre teve o apoio dos sindicatos e o apoio dos trabalhadores, da classe mais pobre e organizada nos Estados Unidos, nos últimos anos vem perdendo esse apoio porque eles vêm votando no Partido Republicano. Principalmente o Donald Trump, que, assim como no Brasil, o Bolsonaro também conseguiu enganar muita gente, o Trump enganou muita gente nos Estados Unidos e vem conseguindo angariar apoio nesses setores. Então, qual foi a cartada do Joe Biden? Primeiro, ele ficou do lado dos sindicatos e do lado dos trabalhadores nessa greve da indústria automobilística. Segundo, o que a gente está vendo aí na tela, ele chama o maior líder sindical do planeta, presidente 3 vezes, conhecido pelo seu passado como líder sindical, como trabalhador, alguém que vem do chão de fábrica, e o chama para uma bilateral, e não satisfeito com essa bilateral, anuncia medidas de proteção aos trabalhadores ao lado dele. Repare, o Lula virou o cabo eleitoral do Joe Biden. Eu vivi para ver isso. Mas não é a primeira vez que isso acontece nos últimos anos. Queria dizer isso, viu, Miguel? Se você lembrar, antes da eleição, no ano passado, o Lula foi à França e o Macron o recebeu com honras de chefe de Estado, mesmo ele não sendo o presidente do Brasil na ocasião. E aí você deve dizer, é porque o Macron tinha mágoa com o Bolsonaro, por tudo que ele fez com a mulher dele, né, ofendendo e tudo mais. Não, é muito mais do que isso. É porque o Macron também ia enfrentar uma eleição e também queria usar o Lula como cabo eleitoral. Também interessava ao Macron ter ao lado dele alguém da estatura do presidente Lula, alguém que conferisse alguma credibilidade junto aos trabalhadores franceses. E foi isso que o Macron fez, recebendo Lula com honras como chefe de Estado no Palácio do Eliseu. Isso se repete agora, após a Assembleia Geral da ONU, nesse encontro do Biden com o Lula. É muito. Não é surpreendente, viu, Miguel? Eu já achava que isso fosse acontecer. Mas, para quem viveu tanto e vê os Estados Unidos apoiando um golpe militar, como aconteceu aqui em 64, com navios, porta-aviões aqui no Rio de Janeiro, tudo que a gente viu os Estados Unidos fazer ao longo do mundo, ao redor do mundo, ao longo da história. E agora assistir a um presidente americano pedir ajuda a um presidente sul-americano, sindicalista, trabalhador, para tentar uma reeleição que está muito difícil para ele, contra um presidente que é um protótipo de fascista como é o Donald Trump, não é surpreendente, mas eu diria para você que é glorificador, Miguel. Eu vivi para ver isso. Eu vivi para ver o presidente americano pedir ajuda ao presidente brasileiro para se reeleger. Bem colocado. É importante lembrar que os Estados Unidos haverá novas eleições presidenciais no ano que vem nos Estados Unidos. Já as pesquisas atuais mostram um cenário muito apertado. Há pesquisa, inclusive, que mostra o Trump à frente, ligeiramente à frente, outras ligeiramente atrás, ou seja, há um empate, estão empatados.
e provavelmente o resultado vai ser muito apertado. A gente conhece as dificuldades do Biden e as dificuldades do Trump. O Trump pode até ser eleito preso, né, porque ele também está enfrentando um processo. E, na verdade, ele recebeu uma ordem de prisão e saiu sob fiança, né, pagou lá um milhão de dólares e está sob fiança, em função da participação dele na invasão do Capitólio e outras coisas. Agora, Felipe, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma influência ainda grande na política brasileira. O Bolsonaro, uma das razões que o Bolsonaro não conseguiu dar um golpe foi que ele não conseguiu posturar o apoio nos Estados Unidos, né? Não houve esse apoio, pelo contrário, né? Aparentemente o governo americano ficou preocupado com a instabilidade no Brasil, porque viria com... Os americanos têm muito investimento no Brasil, então eles também não são malucos, eles saberiam que um golpe do Bolsonaro geraria um montão de problema e ainda seriam culpados, né? Há uma preocupação que se o Trump ganhar a eleição no ano que vem, e há essa possibilidade, que isso poderia, aí, mais uma vez, gerar uma dor de cabeça no Brasil, porque o bolsonarismo poderia achar que poderia receber apoio do governo americano, do Trump, lá para meados de 2026. O que você acha disso? Você acha que uma vitória do Trump pode complicar a vida do Brasil? Claro, e concordo contigo. Em grande medida, o fracasso dessa tentativa de golpe de Estado bolsonarista foi não ter tido o apoio militar americano, porque a grande preocupação era dos militares. Os militares brasileiros, para quem não sabe, Miguel, têm muitos programas de intercâmbio com os militares americanos. Há muitos militares americanos aqui no Forte Duque de Caxias, ou no Forte de Copacabana, por exemplo, fazendo intercâmbios. Eles dependem muito um dos outros ali, eles têm muitas conexões. E foi sinalizado por comandantes, não foi só pela presidência da República, mas por comandantes do Exército americano, de que não haveria apoio a uma tentativa de golpe, muito pelo contrário, que essa tentativa de golpe seria rechaçada. Isso eu falo como alguém que tem algumas fontes no Exército, sempre tive, inclusive durante o governo Bolsonaro mantive diálogo com algumas fontes militares com as quais a gente ainda consegue ter diálogo. Então, a derrota do Trump foi fundamental, porque muito provavelmente essas fontes militares acabariam não falando, e porque o comandante-em-chefe do Exército é o presidente americano. Embora a gente tenha tido aquela experiência lá nos Estados Unidos, que o comandante do Exército ele se recusou a servir de palanque quando, lembra, o Trump isolou uma área em frente a uma igrejinha para fazer uma aparição política, depois houve uma rebelião no Exército americano. Lá é diferente, eles não obedecem essas ordens esdrúxulas, ou se obedecem, depois eles vêm a público. Mas, enfim, corroborando o que você está dizendo, sim, a derrota do Trump e a vitória do Biden impediram, em boa medida, que houvesse alguma possibilidade de sucesso nesse golpe de Estado. E uma volta do Trump reacende isso nas hostes bolsonaristas. Então, sim, acho muito bom que o Lula tenha sido cabo eleitoral hoje, lá em Nova York, do Joe Biden. Torço para que o Joe Biden vença essa eleição, mas enxergo, assim como você, uma eleição muito difícil, mesmo com o Bolsonaro enfrentando o processo e podendo eventualmente até ser condenado antes da eleição. Eles estão tentando adiar o julgamento, que é em março, o principal deles, para depois das eleições. Talvez não consigam. Mas mesmo ele condenado pode vencer essas eleições. É uma situação inusitada. E mesmo que ele não vença, e mesmo que ele consiga adiar o julgamento para setembro, outubro, novembro, pode ser que ele já tenha vencido a convenção republicana. E uma prisão, depois de ele ter vencido a convenção republicana, não o inviabiliza como candidato. Veja só, Miguel, vamos supor que acabou a convenção, ele venceu, aí ele é condenado e preso. Continua candidato. Ele continua candidato à presidência, com chance de ganhar, inclusive, porque a gente sabe o nível de radicalismo que existe nos Estados Unidos e o sistema eleitoral que é por Estado.
Então, o cara ganha no Estado e leva todos os delegados daquele Estado. Então, no fundo, ao fim e ao cabo, como gostam de dizer muitos políticos brasileiros, a eleição americana se resume a meia dúzia de estados que são chamados swing states. Todos os outros, os 40 e tantos, têm endereço fixo. Ou são democratas ou são republicanos. Não mudam. São 6 ou 7 estados, os swing states, que, conforme a eleição, mudam de lado. Vão para o lado democrata ou para o lado republicano. E são eles que decidem essas eleições. Daí esse pedido de ajuda do Biden ao Lula, porque ali no cinturão do aço, lá em cima, pegando os estados mais do norte, onde está a indústria automobilística, os democratas vêm tendo alguma dificuldade nas últimas eleições. E aí o Biden precisa garantir força ali, porque parte dos swing states estão naquela região. Bem lembrado. Voltando, então, a esse tema do encontro do Lula com Biden, o assunto é importante, evidentemente, talvez seja um dos assuntos mais importantes para a humanidade, seja a questão de você criar um novo pacto trabalhista, um novo direito trabalhista. É muito importante porque, com o advento da inteligência artificial, da ultramecanização de tudo, e com essas grandes corporações, como o Uber, como o iFood, né, que começam a empregar milhões e milhões de pessoas. Então, é muito importante que haja um pacto de proteção ao trabalho, um novo direito do trabalho. Então, é muito importante que o Lula esteja conversando isso com o Biden, porque grande parte dessas empresas, que inclusive empregam no Brasil, como o Uber, são americanas, iFood, Uber. Então, é importante que haja um debate sobre isso. Você sabe muito bem que já está em curso um debate em alguns países, no próprio Brasil, de vez em quando, algum juiz, há alguma decisão judicial envolvendo algum direito do trabalho do motorista de Uber. O Lula falou sobre isso, falou se o trabalhador ele quer trabalhar como nesse setor, ótimo, bom, se ele quer se sentir sendo empreendedor, muito bom, mas é preciso oferecer proteção, porque senão depois vai tudo gerar muita instabilidade econômica, né? E a pessoa fica desprotegida, sobretudo os direitos. O maior desafio, Felipe, é o direito previdenciário, né? É o direito previdenciário e os direitos também de acidente, né? A pessoa, por exemplo, no caso dos trabalhadores de aplicativo, uma das grandes demandas deles é porque eles estão muito expostos a acidentes e eles não têm os seus dias pagos. Então, isso evidentemente que é uma complicação. E outra coisa que o Lula conversou com o Biden foi sobre o fortalecimento dos sindicatos. O Lula lembrou o discurso do Biden, o discurso de posse do Biden foi muito forte em relação a isso. O Biden teve o apoio dos sindicatos americanos. O Brasil vive uma crise sindical ainda grande. Saiu recentemente mais uma estimativa da taxa de sindicalização no país, caiu mais uma vez, agora está em 9%, mais baixa em muitas décadas no Brasil. E é um desafio também, que os sindicatos eles vão ter que também se modernizarem, vão ter que se adaptar ao novo mundo. Como é que você vê essa questão do sindicalismo no Brasil hoje e a questão desse novo direito trabalhista, que é um grande desafio para o mundo hoje? Vamos por partes, 3 partes. Primeiro, tanto o Temer quanto o Bolsonaro empreenderam um projeto de inviabilizar o sindicalismo no Brasil. Acho que isso é fato, né? Eles conseguiram enfraquecer o sindicalismo. O fim do imposto sindical foi uma dessas formas, mas não foi só isso também. Foi toda uma aura cognitiva em torno dos sindicatos, que foi construída a partir de Temer, intensificada com Bolsonaro, de que os sindicatos eram perniciosos. Né? Essa falácia que eles perpetraram. E daí, Miguel, a grande fala do Lula hoje nessa saída da reunião bilateral com o Biden foi ter dito o seguinte, abro aspas, que eu me lembro muito bem, acabei de ver. Aqueles, disse o Lula, abro aspas, aqueles que imaginam que um país fica mais forte com sindicatos fracos porque os empresários ganham mais, estão muito enganados. Fecho aspas. É exatamente isso.
né? Os sindicatos fortes, os sindicatos com poder de barganha, trazem trabalhadores mais fortes. E trabalhadores mais fortes ajudam o próprio capitalismo. E até os capitalistas têm que entender isso, porque são mercado consumidor, são pessoas com direitos ao consumo, pessoas são cidadãos mais respeitados, que consomem os próprios produtos que são produzidos por eles. Isso o Biden, dirigente máximo do maior país capitalista do mundo, sabe. Né? Ele simplesmente não é um fascistoide como o Trump e como o próprio DeSantis, que é o principal concorrente do Trump no Partido Republicano. E sabe que os trabalhadores precisam ter direitos, coisa que a uberização intensificou para o mal de uma maneira inaudita.